Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro, mas a tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Essa é uma frase de Platão que eu escolhi para a gente começar o episódio. Você tem medo de quê? De onde vem esse medo? Agora, como diz a Fran, roda a vinheta. Fala, Fran, tudo bem? Fala, Elvi, tudo bem e você? Já começou fazendo gracinha comigo, né? Mas e aí, já que você já brincou, vou te trazer uma pergunta difícil. Do que você tem medo? Essa é uma pergunta fácil, mas muito difícil de responder, né? Eu acho o seguinte, Fran, essa frase do Platão que a gente usou aqui para abrir o quinto episódio, ela traz alguns aspectos do medo. Eu acho que ela traz a coisa do medo involuntário, que é o medo da criança, e o medo voluntário. Mas tem mais uma diferença que eu acho que a gente pode colocar nesses aspectos do medo. A primeira coisa é a seguinte: o medo ele é inerente ao ser humano. Não tem como a gente achar que o ser humano não pode ter medo, a gente não pode achar que vai ter uma vida sem medo. Isso faz parte da nossa vida, faz parte da nossa natureza. Mas esse medo ele funciona como um mecanismo de defesa. Ele não é simplesmente um sentimento que a gente tem. Quando a gente sente medo, a gente tem uma reação física. O nosso corpo joga adrenalina, a musculatura contrai, a gente fica preparado para agir, preparado para reagir em relação a uma situação de risco, a uma situação de perigo. Então, a gente pode ter, vamos dizer assim, duas facetas desse medo. A gente pode ter o medo que nos provoca uma reação e que nos deixa preparado para fazer algum tipo de ato, algum tipo de ação que nos proteja, mas o medo também pode nos paralisar. E eu acho que aí é que vem o grande problema, né? Antes de falar um pouco sério, eu queria até contar uma piada que uma vez me contaram e eu acho que é muito interessante isso daí, em termos de reação que a gente pode ter. É uma piada de dois expedicionários que estão na savana africana e que, ao caminhar pela savana, eles se deparam com um leão. E a primeira reação dos dois é paralisar. O leão apareceu e agora? O que é que eu faço? Só que um deles rapidamente abaixa, abre a mochila e começa a colocar um tênis de corrida. E o outro continua paralisado. E olha para ele e fala assim: o que você está fazendo? Ele falou: estou colocando um tênis de corrida. Aí ele pergunta: mas você acha que você vai correr mais do que o leão? Ele diz: não, eu vou correr mais do que você. Né? Então, é uma piada, mas é a diferença entre a gente paralisar e a gente, de fato, tomar uma atitude para resolver aquilo que a gente está passando. Várias pessoas sugeriram aqui o tema medo. Né? Mas eu queria dar um passo além. Eu queria fazer uma relação entre medo e ansiedade, porque eu acho que a ansiedade também traz o medo. Como é que você vê essa relação entre a ansiedade e o medo, Fran? Uhum. Antes de responder a sua pergunta, só me veio uma lembrança aqui de um acontecimento. Veio essa lembrança por causa da sua piada, que aconteceu comigo e uma amiga minha. A gente estava em Viçosa, que foi o lugar que a gente estudava, né? A gente estudava na Universidade Federal. E a gente estava indo para algum lugar que eu não me recordo onde era. E chegou um cara e abordou a gente. E ele começou a chamar a gente para comer uma pizza, se eu não me engano. Foi algo mais ou menos nesse sentido. Aí a gente pegou, falou que não queria e saiu andando. Só que ele ficou bravo, sabe? Ele começou a empurrar minha amiga e tal. Eu saí correndo, que ele é uma louca. E fui para dentro da universidade, que a gente tinha acabado de atravessar a rua da universidade, né? E fui para dentro da universidade, porque ela tinha guarda e tal. A minha amiga paralisou. Ela ficou simplesmente parada. Ela ficou tão paralisada que o cara empurrava ela nem se movia. Ela realmente ela prendeu de um jeito que ela não se movia, não saía do lugar. Na hora que eu olhei para trás, eu achei que ela tava atrás de mim. Eu vi o cara lá batendo nela, empurrando e tal. Esse é o risco, né?
Oi? Esse é o risco. Sim, aí eu comecei a gritar, ninguém fazia nada, porque as pessoas, não sei se eles ficavam com medo, não sei, mas ninguém fazia nada. Aí eu falei, vou ter que voltar, né? Vou deixar ela sozinha. Aí eu tava com uma bolsa, assim. Eu falei, vou voltar com a minha bolsa, vou meter essa bolsa na cabeça dele. Pra tentar tirar minha amiga da situação. Só que na hora que eu voltei, por algum motivo que eu não me lembro qual, ele pegou e foi embora. Então, assim, eu até tava brincando com você que tem uma série que eu vejo, né? Eu Patroa as Crianças. Eu vou parafrasear o Júnior, porque eu não lembro da frase correta. Mas quanto mais eu vou correndo, mais chance eu tenho de ir vivendo. Então eu percebi que naquele momento, que essa é a minha filosofia de vida, porque eu saí correndo que nem uma doida, sabe? E eu quero pegar também esse ponto, porque a gente pode até fazer um paralelo com os nossos ancestrais. Porque se a gente fosse corajoso demais, vamos dizer assim, se a gente não sentisse esse medo, muito provavelmente a gente não estaria aqui hoje. Então, agradeçam as pessoas medrosas, porque são elas que fizeram com que a gente estivesse aqui hoje. Isso é, Então, isso é fato. Isso é fato, total. então, fechando esse ciclo e retomando a pergunta que você fez, a ansiedade e o medo, elas são emoções irmãs, vamos dizer assim. A gente pode fazer uma diferença didática entre as duas. Então, o medo é algo instintivo, mais racional. Então, por exemplo, eu tenho medo de atravessar uma rua movimentada. A gente consegue ter uma racionalidade dentro dessa experiência. Por quê? Porque se eu atravessar uma rua movimentada, sem prestar atenção, sem ficar em alerta, que é uma coisa que o medo vai nos trazer, eu posso ser atropelada. A ansiedade, ela já vai trazer um outro aspecto que é um medo mais irracional. É um medo, vamos dizer assim, subjetivo, né? Esse objeto, ele é subjetivo. Então, por exemplo, a gente tem medo de barata, né? Mas a gente não vê, por exemplo, no Jornal Nacional falando pessoa morre porque uma barata voou na cara dela. Por exemplo, assim. Então, ela é um tipo de medo que Não se justifica. ele não se justifica. Não tem realmente um perigo por trás. Aqui a gente também pode fazer um paralelo com as fobias, que seria esse medo também inexplicável a priori, mas que ele é exagerado. Então, por exemplo, segundo a teoria freudiana, quando a gente sente uma fobia, um medo de algo de forma exagerada, a gente está fazendo uma projeção. Ou seja, a gente está colocando externamente um medo que nos é interno e que é mais difícil de ser olhado por ser mais realmente subjetivo. Então, aqui eu vou dar um exemplo da agorafobia. A agorafobia é um medo mórbido de se estar sozinho. Então, às vezes, a pessoa ela só tem coragem de sair na rua com alguém de confiança, ou até mesmo ela só anda ali nas proximidades, ela pode até ir sozinha, mas ela anda nas proximidades da sua casa. Por quê? Porque, de certo modo, ela ainda se sente uma criança que precisa de ser amparada. Mas voltando à definição de medo, como que você acha que a gente pode analisá-lo e como que você acha que a gente pode utilizá-lo de uma maneira que não os paralise? Então, eu vou voltar ao Freud aqui. Vou pegar de novo a citação que você fez em relação à projeção e vou dar uma sequência para ela aqui. O Freud tem um livro dele, o livro é Inibições, Sintomas e Ansiedade, que a gente vai deixar a indicação aqui na descrição do episódio, que ele diz que o medo é, por um lado, a expectativa do trauma e, por outro lado, é a repetição desse trauma. É você trazer esse trauma de volta. Então, observa o que acontece. Às vezes, essa paralisia que a gente sente em relação ao medo é porque em algum momento da nossa vida a gente teve um trauma
E esse trauma gerou, naquele momento, um sentimento. Né? Na verdade, gerou uma emoção, e essa emoção, claro, gerou um sentimento. A vida segue, né? A gente continua a viver. Em algum determinado da vida, esse trauma que está lá atrás, recalcado, ele pode vir para a nossa vida presente e ser revivido do jeito que o Freud fala aqui. Ele pode ser repetido. Na hora que isso acontece, a emoção que a gente tem é exatamente a mesma emoção que a gente sentiu no momento que o trauma aconteceu. Então, observa, emocionalmente falando, o que vai acontecer nessa situação? Aquele trauma que lá atrás nos foi extremamente difícil, extremamente duro na nossa vida, ele pode ser visto hoje como uma emoção exatamente igual àquela que nos paralisa. E aí é que está a importância da gente perceber como a psicanálise pode tratar isso, né? Como é que a gente pode trabalhar esse medo, esse trauma e fazer com que essa raiz do trauma consiga ser vista de uma forma diferente e, logicamente, a emoção que a gente vai sentir naquele momento seja diferente também. Isso é um trabalho contínuo, isso não vai acontecer de uma hora para outra, mas com certeza é um trabalho que dá resultados. E é por isso que a gente estudou psicanálise e está trabalhando exatamente nessa linha, né? Mas olha só, agora eu queria passar um pouco mais para a parte prática, né? Você tem alguma vivência ou algum caso que você possa trazer para a gente e que você possa exemplificar a situação de medo, seja ela um medo positivo que nos faz reagir ou um medo paralisante? Você conseguiria trazer um caso para a gente aqui? Sim. Antes, eu só vou fazer uma complementação de tudo que você falou, porque a gente tem esse medo advindo de um trauma, né? Então, por exemplo, quando criança, você foi mordido por um cachorro e você tem medo de cachorro, um medo muito grande. Então, isso não se configura como uma fobia. Por mais que seja um medo muito, muito grande, não vai se configurar como uma fobia. Claro, se você foi mordido por cachorro hoje, e a partir de hoje você tem medo ao decorrer do tempo. Não estou falando se você foi mordido por cachorro hoje e daqui 10 anos você começa a ter medo. Aí já são coisas diferentes porque tem essa temporalidade. Mas aí não se configura como uma fobia. Porque a fobia, ela é algo inexplicável. A gente não consegue fazer uma relação clara, né? E até por isso que a importância da psicanálise, para a gente conseguir chegar no porquê que você tem essa fobia, qual que é o conflito interno que você não está querendo ver de frente, vamos dizer assim, né? Então, que gera essa sua sintomatologia. Então, aqui nesse caso, uma pessoa que tem medo devido a um trauma que a gente consegue explicar, talvez ela consiga melhorar com uma certa facilidade através da dessensibilização. Que o que seria isso? Se ela tem medo de cachorro, vamos colocá-la, claro, devagar, né, com todo cuidado, acompanhamento profissional, conjuntamente com o cachorro, com cachorros pequenos, vai aumentando o tamanho, vai assim, aumentando o nível de dificuldade, vamos dizer assim, de Uhum. acordo com que ela for conseguindo. Isso já é uma parte mais da teoria cognitivo-comportamental, que é a parte realmente do comportamento humano. Entretanto, quando a gente faz uma dessensibilização com uma pessoa que tem uma fobia, que a gente não sabe o motivo daquilo, talvez não pode funcionar tão bem. Por quê? Às vezes a pessoa até deixa de ter medo. Então vamos colocar, a pessoa tem medo de elevador, mas nunca ficou presa, nunca teve algum problema e ela não sabe por quê. Às vezes a gente faz uma dessensibilização e ela para de ter medo de elevador. Mas qual vai ser o próximo medo? Qual vai ser o próximo sintoma, né? Então é importante que a gente olhe profundamente para não tirar só esse sintoma, mas para que a gente também atinja a raiz e ressignifique essa questão, né? Esse problema que a pessoa tem e que causa esse sintoma. Voltando agora à pergunta que você fez para mim, se eu tenho algum caso, esse caso ele é um caso fóbico, porque não tem uma motivação desse medo, não tinha um perigo real,
Não tinha nada que falasse assim, nossa, não, realmente, tinha um mínimo de um perigo. Não tinha nada, nada. Que foi uma pessoa que ela estava na França, em Paris, e ela queria subir muito na Torre Eiffel. Muito mesmo. Até porque ela não acha a Torre Eiffel tão bonita assim, vendo de baixo, mas a vista, né, da cidade é muito bonita. Então era isso que, segundo ela, era isso que ela tinha mais vontade de fazer ali em Paris com relação à Torre Eiffel. Aí comprou o ingresso, o ticket e tal. Ai, vou comprar o ticket mais barato de subir as escadinhas, né? Não sei o que, não sei o que. Mas ela conseguiu subir apenas até o primeiro andar. Ela não conseguiu subir mais porque ela ficou com muito medo dessa altura. E por que esse medo não justifica? Porque lá é tudo gradeado, não tem como. Não tem como uma pessoa te empurrar, não tem como você cair de lá de cima. O máximo que você pode fazer é cair da escada, né? Mas ela sobe uma escada normalmente. Mas como estava muito alto, começou a ficar muito alto para ela não conseguiu. E ela ficou extremamente chateada. Ficou ali no primeiro andar, tomou um cafezinho, vamos colocar que foi um perrengue chique, tudo bem. Mas ela ficou chateada porque ela pagou, queria ir lá em cima, queria ter a experiência completa. E nem mesmo a motivação de ter algo bom, de ter uma experiência, fez com que ela conseguisse. Então, nesse ponto, o medo a paralisou. Então, se paralisou nesse aspecto, claro, não era uma coisa imprescindível para a vida dela, né? Não era uma necessidade, algo que trouxe um ônus. Mas imagine em outras situações que ela precisa de fazer alguma coisa, por exemplo, atravessar uma passarela numa cidade grande. E se ela se paralisa com isso? Se ela se paralisa no meio da passarela, não vai para frente, não vai para trás. Então aí a gente tem que olhar, tem que fazer terapia, procurar ajuda. Não tem fórmula mágica, porque às vezes eu tenho medo de altura e o Elvio tem medo de altura. Mas os motivos são diferentes, apesar do sintoma ser parecido. Mas e agora, Elvio? Vou te colocar na berlinda. Tem algum caso aí? É, eu tenho, sim, um caso que já me foi relatado, bem interessante, né, também, mas eu queria voltar para a história da dessensibilização que você falou, né? Eu acho que, assim, o medo existe, ele está pairando no ar e ele pode nos pegar em qualquer momento. Mas eu acho que é muito importante, até para que a gente tenha uma vida mais fácil, uma vida mais tranquila em relação a tudo aquilo que a gente vai viver, eu acho que é importante que a gente perceba esse medo quando ele passa dos limites, quando ele não está mais dentro daquilo que é aceitável. E partir para fazer a desensibilização do jeito que você falou, né? Na hora que a gente tem essa consciência de que as coisas estão além daquilo que deveriam estar e a gente procura um apoio, procura uma ajuda para que se faça essa dessensibilização, com certeza tudo vai ficar mais simples na vida da gente. E o caso que eu tenho é uma dessas situações que a gente poderia não viver se começasse a fazer uma desensibilização do medo. Uma coisa corriqueira, agradável, num momento de lazer, me foi relatado que um grupo de pessoas estavam fazendo uma caminhada para fazer uma subida de montanha ou alguma coisa assim, né? O objetivo era exatamente como que você contou da Torre Eiffel. O objetivo era estar num lugar onde você pudesse apreciar a vista, onde você pudesse curtir aquele momento, né, que a gente sempre gosta de fazer numa situação dessas. E esse grupo de pessoas, num determinado trecho do caminho, da trilha que eles estavam fazendo, que, segundo me reportaram, não tinha um grau de dificuldade grande, era alguma coisa bastante tranquila de se fazer, tinha uma pinguela no caminho. Uma pinguela curta e que era baixa, porque ela só existia para poder cruzar um riacho sem que as pessoas se molhassem, né? Uhum. E uma determinada pessoa que estava nesse grupo travou e congelou antes da pinguela. Eu vou repetir aqui o que me foi trazido, né? Essa passagem era muito tranquila, tinha inclusive uma corda para você
se sentir mais seguro, desnecessária, segundo me disseram, mas para que você se sentisse mais seguro. Então, assim, as condições para que você não se sentisse em risco nesse momento, elas existiam. E essa pessoa travou. Travou, não atravessou a pinguela, como era no meio da trilha, não tinha e não atravessou de jeito nenhum. Não quis nem passar por dentro do rio. Ainda tem isso também, né? Então ela travou numa situação extremamente fóbica, né, vamos dizer assim, e ela voltou. E como era uma pessoa que tinha um pouco mais de idade, o grupo inteiro voltou porque não ficaram seguros de deixar ele voltar sozinho e continuar até o final da caminhada que eles estavam fazendo. Então, assim, esse é um caso que eu acho que um monte de gente já deve ter visto, um monte de gente já deve ter passado, mas eu acho que o ponto principal aqui é o indivíduo que passou por essa situação, ele não se preocupou em fazer a dessensibilização em relação a um medo, a uma fobia que ele tinha. Ele não se preocupou em ter uma postura diferente perante uma situação dessa. Eu vou usar um termo que eu sempre uso, né? Ele comprou o medo, instalou o medo e resolveu ficar com ele para sempre. Então, eu acho que isso é que a gente não pode fazer, né? Acho que isso é alguma coisa que a gente não pode deixar que aconteça na vida da gente. Para que a gente consiga fazer isso, eu sempre brinco que é como se a gente usasse o grilo falante do desenho animado, né? Aquele que fica no nosso ouvido aqui, dizendo o que a gente deve fazer, nos aconselhando. Eu acho que a gente deve consultar o grilo falante, porque com certeza nesse momento, né, ele vai dizer para a gente que nós precisamos ter alguma ferramenta que pondere tudo isso que está acontecendo, né, e que consiga fazer uma situação menos traumática do que essa que a gente acabou de citar aqui nesse momento. Mas, assim, eu queria agora fazer mais um desafio. A gente não vai poder demorar muito, mas eu queria fazer mais um desafio. Eu acho que tem uma outra situação também, Fran, que é muito desagradável para a gente, né? E eu, particularmente, agora vou voltar aqui aos nossos casos próprios, né? Quando você tem uma reação de pânico, uma reação de medo extremo, né? E que você não sabe por que aquilo aconteceu. Você não tem uma causa, vamos dizer assim, clara, um gatilho que você chega e diga, mas por que eu estou me sentindo dessa maneira aqui? Você já teve alguma situação, ou sua, ou de alguma pessoa que tenha reportado para você, aonde você tem uma crise de pânico muito forte, que você, na verdade, não sabe como isso começou? Eu vou falar uma coisa que eu já ouvi algumas vezes. Alguma coisa que surge do nada, né? Que surge absolutamente sem um gatilho aparente, mas que causa uma reação de pânico. Você tem algum caso seu ou de alguma pessoa que você consiga trazer para a gente em relação a isso? Uhum. Eu tenho, agora eu vou trazer um caso meu, né? Porque eu acho importante também a gente mostrar as nossas vulnerabilidades, né? Enfim, antes, eu só queria te perguntar que eu não sei que grilo é esse dos desenhos, logo qual desenho que é. Walt Disney. Walt Disney. Walt Disney tem uma figura da Disney que é o grilo falante, né? O grilo falante é um grilo que fica no ombro, sendo um conselheiro das pessoas que estão no episódio do desenho animado, né? O grilo falante é antigo, mas ele está vivo até hoje, ainda existe na Disney. Comentem aqui se vocês conhecem o grilo falante. Ah, e falar nisso, tinha até um grilo aí cantando hoje. Eu acho que ele já veio porque ele sabia que você ia citá-lo Ele, no ele veio me aconselhar para o episódio aqui. Sim. Mas voltando aí, para falar um pouco de mim, a gente fala todos os episódios que tanto eu quanto o Elba a gente tem transtorno de ansiedade generalizada. Então, teve uma vez que eu tive uma crise de ansiedade, ela durou mais tempo, ela durou assim alguns dias mesmo, foi a mais pesada que eu tive, vamos dizer assim. Tem bastante tempo que eu não tenho, mas isso aconteceu há um tempo atrás. E, resumidamente, eu tava passando muito mal, sentindo meu coração muito acelerado, que é um dos sintomas que eu mais tenho da ansiedade, esse coração acelerado,
tremor, a mão, sudorese, né? A mão suando, são os que eu mais tenho. Então, eu tava assim, me sentindo muito, 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 muito mal. Um dia eu levantei, a primeira coisa que eu fui fazer foi mexer no celular, né? Quando eu olhei no meu Instagram, tava assim, era uma notícia assim. Jogador de futebol, eu não lembro qual é, jogador de futebol de 20 e poucos anos, se eu não me engano, falece por algum problema do coração, não lembro. Não sei se foi infarto, eu não lembro. Eu só sei que acabou. Ali eu entrei, eu já tava com ansiedade. Na hora que eu vi aquilo, eu achei que era um sinal de que eu tinha que ir pro hospital, porque eu também tava tendo infarto. E sendo que se eu tivesse tido um infarto, pelo tempo que tinha passado, eu não estaria mais aqui, porque demorou um pouco, eu demorei um pouco aí pro médico. Na minha rua tem um posto, eu cheguei no posto branca, me falaram, né, da cor de papel, assim, branca, e falei, eu tô tendo um infarto. Assim, tipo, eu tô tendo um infarto, eu tenho certeza. Aí a mulher ficou olhando pra mim com uma cara de paisagem, porque eu acho que eles já percebem, né, essa questão da ansiedade. Aí ela, o que você tá sentindo? Aí eu contei pra ela o que eu tava sentindo. Aí ela falou assim, vou pedir pra fazer um eletro em você. Falei, tá bom. Quem disse, Elvio, que eu conseguia fazer o eletro? Eu tremia tanto. Quem já fez eletro sabe que você tem que ficar quietinho, paradinho. Eu tremia tanto que o resultado não saía legível. Porque eu tive que fazer o eletro 3 vezes pra conseguir ter um resultado promissor. Aí o enfermeiro leu o eletro e tal, falou: não, você não tem nada, seu coração tá bom, você só tá com um batimento um pouco mais elevado, mas por causa da ansiedade, tal. Quem disse que eu acreditei? Porque eu ficava na minha cabeça que o eletro estava errado, que eu estava mexendo, que eles não sabiam ler o eletro. Enfim, aí eu falei assim: você me dá o eletro? Porque eu queria ver, eu queria ver se o coração realmente estava com os picos e tal. Ele falou: não, não precisa não, você não tem nada não. Pegou meu eletro e jogou no lixo. Ah, eu fiquei tão nervosa, mas tão nervosa. Aí tá. Aí os meus sogros que me levaram pro médico, aí eles me levaram pra uma padaria pra eu comer alguma coisa, pra eu relaxar, beleza. Em casa, eu falei, não consigo. Eu sei que eu tô tendo um infarto. Fizeram um eletro, eu tenho certeza que eu tô tendo um infarto. Eu tinha certeza absoluta, nada me tirava da cabeça. Tive que ir ao médico de novo. Falei, olha, eu já fiz o eletro, eu não tenho ele, porque o enfermeiro jogou no lixo, mas eu sei que eu tô tendo um infarto, não sei o que, não sei o que. Aí foi uma médica, agradeço muito a ela, porque eu também tenho essa questão de sentir, como a gente diz na psicanálise, a transferência, né? Quando eu confio numa pessoa, ela pode falar o que for que eu acho que ela tá certa, vamos dizer assim. Aí ela falou, me explicou como que funcionava a crise de ansiedade. E olha que eu já era psicanalista, eu sei, mas parece que a gente fica burro, sabe? Parece que tudo vai embora. Me explicou como é que funcionava e que meu coração estava acelerado, mas que eu não estava tendo um infarto, até pelos dias, né, que eu estava sentindo isso. Foi me acalmando. E eu não precisei de fazer outro eletro. Passou, a crise passou, mas porque eu fui numa pessoa que por algum motivo eu confiei. Eu gostei dela. Eu acho que ela validou meus sentimentos. Quando o enfermeiro, por mais que ele seja muito bonzinho, que eu goste dele, ele jogou meu eletro no lixo, eu me senti tão invalidada que eu só queria ver o meu eletro. Eu gosto de ver os meus exames, eu só queria ver. Talvez se ele tivesse deixado eu ver, eu tinha. Eu tinha. A minha crise tinha terminado, sabe? Porque aí a médica me explicou que eu falei assim: ah, mas e se eu tiver tido um infarto e eles não conseguiram ver porque eu não consegui ficar parada e tal? Ela falou: não, a interferência de uma pessoa que não fica parada é diferente de uma interferência de uma pessoa que tá dando algum problema, algum ataque cardíaco, né? Então aí que eu me senti calma, falei: não,
peraí, eu não tô tendo ataque cardíaco, tô tranquila, não é hoje o meu dia. E aí, eu me acalmei, voltei para casa. Antes disso, bebi um vinho, fui dormir. No outro dia, ó, zero bala. E você, Elvio, tem algum caso parecido? Então, eu vou pegar um caso meu também, né? Que é assim, eu sempre conto esse caso. Antes de contar o caso, eu queria falar uma coisa que é importante para quem está ouvindo a gente. Eu acho que todos esses depoimentos que a gente está fazendo aqui, os casos que a gente conta, eles têm uma razão de ser, né? Eles têm uma razão principal de ser, que é mostrar para todo mundo que isso acontece com várias pessoas, incluindo a nós dois, né? Isso daí é uma coisa que pode acontecer e a gente precisa trabalhar para que se tenha uma vida normal, entre aspas, aqui, uma vida sem surpresas, né? Eu diria assim. Eu tenho sempre dito isso para as pessoas que eu atendo, porque às vezes um diagnóstico de TAG, um diagnóstico de bipolaridade, alguma coisa assim, pode ser visto como alguma coisa que seja um peso tão grande que a gente nunca mais vai conseguir viver de uma maneira normal, novamente entre aspas, natural ou confortável. Aquilo vai ser um impedimento que a gente tenha uma vida tranquila. E não é, né? A gente pode ter todas essas nuances na vida da gente, pode ter algum diagnóstico em relação à saúde mental e ter uma vida absolutamente tranquila. Então, eu queria fazer esse parênteses aqui para, inclusive, mostrar que todos esses casos tendem a trazer situações que mostram que tudo pode ser positivo, tudo pode ser tranquilo em relação à vida que a gente tem. Mas voltando aqui para o meu caso, esse é o meu caso mais emblemático, é o meu caso que mais tem significado na minha vida dos transtornos de ansiedade, né? Eu estava numa empresa, trabalhava numa empresa e eu tinha que fazer uma apresentação de um projeto para a cúpula da empresa. E eu tinha certeza absoluta do que eu estava apresentando. Eu sabia que o projeto era consistente, eu sabia que o projeto ia dar os resultados que eu estava apresentando ali, não tinha nenhuma dúvida daquilo que eu estava apresentando e tudo deveria correr de uma forma muito tranquila. Eu comecei a fazer essa apresentação seguro daquilo que eu estava fazendo. Quando chegou no meio da apresentação, eu talvez tenha tido a maior crise de ansiedade que eu já tive na minha vida. Eu suei muito, eu suei bastante. A minha mão tremia, eu não conseguia usar o laser pointer para apontar no PowerPoint que estava colocado lá na tela. Então, a apresentação na tela eu não conseguia colocar com uma mão só, eu tinha que apoiar no braço para eu conseguir fazer essa apresentação. Mas eu levei a apresentação quase sem que as pessoas percebessem o que estava acontecendo. Eu levei a apresentação até o final. A apresentação terminou, o projeto foi aprovado, como eu esperava, porque era muito tranquilo, já falei isso no início. E no final dessa apresentação, o meu chefe na época veio me cumprimentar, falou: "Porra, que bacana, o projeto foi aprovado, vamos almoçar para comemorar, né? Isso era na parte da manhã, vamos a um almoço para comemorar." Eu falei: "Olha, não dá porque eu vou para o hospital, cara." E eu fui para o hospital, tive que ser atendido porque meu batimento estava acima de 180, eu suava em bicas, eu estava sem conseguir respirar, eu estava numa crise imensa de ansiedade. Qual é o gatilho? O gatilho pode estar naquele trauma recalcado lá atrás, pode estar em qualquer momento da vida, mas com certeza o gatilho não foi naquele momento que ele aconteceu, né? Então, eu acho que essas coisas precisam ser ditas e elas precisam ser vistas que, ok, aconteceram, e aí? E aí a gente vai trabalhar tudo isso para que a gente consiga sair dessa arapuca, sair desse embrólio, né, e consiga ter uma vida bastante tranquila. Fran, eu queria que você fizesse o encerramento do episódio, né, que foi um episódio bem bacana. Eu acho que a gente atendeu aquelas pessoas que pediram para a gente falar sobre medo e demos uma palhinha aí do pânico, né, que eu acho que a gente vai voltar a falar numa oportunidade futura. O medo faz parte da vida. Mas, se você sentir que o medo está te atrapalhando, está te incomodando, está exagerado, procure um profissional. O processo terapêutico, ele realmente é de extrema importância para você ter qualidade de vida.
Além disso, a gente também vai falar de outros temas que têm a ver com o tema de hoje. Escrevam aqui nos comentários sobre o que vocês querem ouvir nos próximos episódios do nosso podcast. Além disso, compartilhe com os amigos que você acha que precisam ouvir um pouquinho mais sobre o tema e ativem as notificações e se inscrevam no nosso canal, porque eu tô vendo as estatísticas e a maioria do pessoal que vê o nosso vídeo são pessoas que não estão inscritas. Então, por favor, assistam, curtam e se inscrevam. Então tá, gente, muito obrigada por ouvir a gente e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio.